Muito bem, estamos de volta e nós vamos então continuar. A gente havia parado aqui nesta parte aqui de janelas, na verdade, e nós vamos agora falar um pouquinho sobre lixeira do Windows, essa funcionalidade muito importante, já que eu diversas vezes em prova. Então vamos dar uma olhadinha na lixeira do Windows, ver aqui algumas características e propriedades. Começando então com uma visão geral aqui da lixeira do Windows, nós vamos ver algumas características dessa lixeira, portanto, na sua visão geral. A gente tem aqui as seguintes características, tá? A lixeira do Windows funciona como um arquivo morto, tá? Ou também uma reciclagem de arquivos, que é um lugar reservado nos discos do computador, sejam discos internos e também discos externos, tanto HD quanto SSD, tá? Pode ser uma unidade removível, né? Pode ser, ou seja, uma unidade, um disco externo, um disco móvel, um SSD, um HD externo, não tem problema, mas pode ser interno também. E todo disco propriamente dito, vai ter um espaço de lixeira para ele lá. Professor, e o pendrive, que é um disco? Não, o pendrive não é um disco, é uma memória flash, é uma memória removível, mas não é considerado um disco como o HD e o SSD, tá legal? É uma memória, mas não é um disco como o HD e SSD. É uma memória de armazenamento, né, permanente e tudo mais, mas tem essa característica aí. Então, atenção, hein? Atenção, novamente. O pendrive não tem lixeira, espaço de lixeira. Então, se você excluir alguma coisa do pendrive, vai ser excluído definitivamente. Agora, os discos têm, por isso que quando a gente exclui, envia para a lixeira. E vamos ver essas características já já. Olha só aqui, o pendrive, portanto, não possui lixeira, foi exatamente o que eu falei, porque ele não é um disco, tá legal? Unidades, professor, mas ele é enxergado como um disco. Sim, mas não como uma unidade de disco tal qual o HD e o SSD. É sim uma unidade de armazenamento, mas não igual aos demais, beleza? Unidades compartilhadas da rede não possuem lixeira também. Então, nem pendrive, nem unidades compartilhadas, compartilhamento de rede, né? Lixeira cheia não recebe arquivos excluídos, beleza? E o ícone da lixeira fica vazio ou cheio, dependendo do seu conteúdo. Se está vazio, se não tem nada, fica vazio. Se tem alguma coisa, tem arquivo lá que foi excluído. É possível restaurar arquivos excluídos, os quais retornam ao local de origem. Isso aqui já caiu diversas vezes, portanto é importante você saber. Vamos ver alguns procedimentos aqui da lixeira, procedimento importante que a gente precisa conhecer. Olha só, clicar e arrastar o arquivo para a lixeira é uma forma de você excluir, tá? Então, exclusão é isso. Primeiro, clicar e arrastar. Outro, quando você clica com o botão direito do mouse, aparece o menu e excluir, beleza? Aí vai excluir, olha lá, tem certeza, deseja excluir e tal, vai excluir. Essa é uma outra forma. Mais uma forma é quando você tem um arquivo selecionado, tá? E pressiona Delete, aí ele vai excluir também, ok? Vai lá e Delete, aí ele exclui. Olha lá. Está pedindo para excluir. E tecla de atalho Ctrl D também exclui arquivo. Veja que a lixeira está cheia, porque está cheia não, está mostrando que está preenchida, né? Por conta de arquivos que foram enviados para ela. Então esses são procedimentos de exclusão. Toda vez que você exclui alguma coisa, você está enviando para a lixeira, tá? Mas nem sempre quando você faz esses procedimentos aqui que a gente está vendo de exclusão, nem sempre esses procedimentos enviam para a lixeira. E eu vou mostrar agora. Existem algumas exceções. São elas as seguintes. Olha só. A gente tem as seguintes exceções. Primeiro, outra coisa aqui, ó. Outra forma de excluir, tá? Perdão. Botão excluir do explorador. Esse botãozinho de lixeira aqui, que é o botão excluir. Que no Windows 10 tinha a opção reciclar. Reciclar é enviar para a lixeira, tá? Aqui, então, não tem mais o botão de reciclar, tem o botão de excluir mesmo, que é a lixeirinha lá na barra de ferramentas do explorador de arquivos. Beleza, então essas 5 formas são as formas que a gente tem para excluir um arquivo aqui
na interface gráfica do Windows 11. Só que tem 3 exceções em que o arquivo será excluído permanentemente, ou seja, mesmo que você faça qualquer uma dessas 5 opções que são para enviar para a lixeira, que é exclusão, que é enviar para a lixeira, o arquivo não será enviado para a lixeira, ele vai ser excluído permanentemente. Por quê? Porque tem 3 exceções, são as seguintes. Primeiro, quando o arquivo está num pendrive. Então, arquivos de pendrive, arquivos que estão armazenados no pendrive, mesmo que você faça qualquer uma dessas 5 que é para enviar para a lixeira, ele vai ser excluído permanentemente porque o pendrive não tem lixeira. Segundo, arquivos da rede, compartilhamento de rede, pasta de rede, unidades de rede, excluiu, vai ser excluído permanentemente, não vai para a lixeira. E terceiro, quando a lixeira está cheia. A lixeira está cheia, você está excluindo, ele não será enviado para a lixeira. Ele vai ser excluído permanentemente. Então não existe esse negócio que já caiu diversas vezes em prova. O último arquivo excluído será eliminado para poder esse novo arquivo ser enviado para a lixeira. O primeiro arquivo excluído, o mais antigo excluído será eliminado? Não. Vai ficar do mesmo jeitinho, a lixeira vai permanecer ali. E aí você vai excluir o arquivo vai ser excluído permanentemente, não vai ser enviado para a lixeira, beleza? Essa é a característica aí que a gente tem da exclusão aí para a lixeira, tá legal? Tá. Mas existe também o seguinte, existem procedimentos em que você intencionalmente exclui definitivamente o arquivo. Quais são esses procedimentos para você excluir definitivamente, excluir permanentemente o arquivo? Não é enviar para a lixeira, não são esses que a gente viu aqui em cima, não. Para você realmente excluir diretamente o arquivo, né, permanentemente, como é que você faz? Desse jeito aqui, olha só. Você vai excluir permanentemente pressionando a tecla Shift, tá? E qualquer um desses aqui, beleza? Esse aqui também, né? Shift com esse aqui também, no explorador, você vai excluir permanentemente o arquivo, portanto, beleza? Tem que manter o Shift pressionado enquanto faz esses procedimentos, tá? Muito bem. Esse assunto cai demais em prova. Cai muito, mas cai muito mesmo. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada como isso pode cair em prova. Vamos lá. Bom, ao organizar pastas e arquivos em seu computador local por meio do explorador de arquivos Microsoft Windows 11, ambos em configuração padrão, um usuário selecionou uma pasta dentro da pasta Downloads e pressionou a tecla Delete, que é o Del, mantendo a tecla Shift pressionada simultaneamente. Considerando que a operação de exclusão após quaisquer confirmações necessárias ocorreu com sucesso e a pasta a ser excluída não estava vazia, usar a tecla Shift excluiu, letra A, apenas os arquivos dentro da pasta. B, apenas a pasta, mantendo os arquivos internos na pasta Downloads. C, veja que o que ele selecionou? Ele selecionou, ó, uma pasta. Ele selecionou uma pasta, tá? Shift e Del. C, apenas os arquivos internos não salvos no dia atual. D, excluiu a pasta e os arquivos internos sem enviar para a lixeira. E a pasta, excluiu a pasta e os arquivos internos enviando-os para a lixeira. E aí, gabarito a questão? Letra D. Né? Questãozinha difícil, né? A forma como ele colocou aí, né? Uma pasta e não um arquivo. Mas veja, eu falei ali atrás, procedimento para exclusão de arquivos, mas serve para pastas também, é igualzinho. Ele vai excluir tudo que está dentro da pasta também, não só a pasta, mas todo o seu conteúdo também, beleza? A pasta também é excluída juntamente com os arquivos. Outra questãozinha sobre esse assunto, para você ver que realmente cai, olha só. Ao selecionar um arquivo na pasta C2 e clicar no botão circulado, conforme a imagem a seguir do explorador de arquivos Microsoft Windows 11,
Em sua configuração padrão, conforme a imagem a seguir, o arquivo será, veja, ó, foi lá, clicou no botão. O que acontece? Letra A, excluir permanentemente. B, enviado para a lixeira. C, recuperado da lixeira. D, atualizado e regravado. E, habilitado para uso. E aí, o que vai acontecer? Esses são procedimentos, tá legal? Gabarito da questão, letra B, exatamente. Essa foi mais fácil, né? Foi mais tranquilo, tá bom? Maravilha? Beleza, aí a gente agora vai para, deixa eu voltar aqui, voltando na nossa parte aqui de procedimentos de exclusão, vamos ver agora mais uma característica, que é o quê? A gente viu procedimentos de exclusão, agora a gente vai ver a parte de limpeza da lixeira, exatamente isso. Como é que a gente faz para limpar a lixeira? Vou mostrar para você aqui agora, então, como limpar a lixeira, tá legal? Que é o ato de esvaziar a lixeira. É excluir todos os arquivos definitivamente. Quando você esvazia a lixeira, você tira tudo que está lá dentro da lixeira, tá? Nada mais fica ali dentro. Esvazia mesmo, fica limpa. Ora, se os arquivos estavam na lixeira, eles vão para onde agora? Vão sumir do mapa, vão ser excluídos definitivamente, portanto, tá legal? Vamos lá então agora ver como que esse procedimento acontece. Você pode fazer isso quando você abre a lixeira, que você está lá dentro da lixeira. Na verdade, a lixeira nada mais é, quando você abre a lixeira, nada mais é do que o explorador de arquivos acessando o diretório lixeira, tá? Então, vou repetir. Quando você abre a lixeira, você está acessando o explorador de arquivos, isso aqui é a parte da janela do explorador de arquivos, no diretório lixeira. E aí, você tem o botãozinho aqui, esvaziar a lixeira. Ele só vai aparecer quando você estiver acessando a lixeira. Essa é uma característica que a gente vai ver no novo explorador de arquivos do Windows 11. Bem interessante, ele mudou bastante em relação ao Windows 10. Quero que você preste atenção quando a gente estiver falando sobre ele aqui. Mas aqui de cara você já vê que isso é uma aba. Parece um navegador, né? Parece Microsoft Edge, mas não é não. É o explorador de arquivos agora em formato de abas, que ele faz isso. Ele abre guias para as pastas, tá? Vou falar depois sobre isso. Mas vamos lá, então exclui todos os arquivos definitivamente. Como é que você pode fazer também, né? Além desse daqui, é botão direito sobre o ícone da lixeira e também o botão esvaziar a lixeira. Olha só, aqui ó, botão direito no ícone da lixeira, vai aparecer aqui esvaziar a lixeira, ou o botão esvaziar lixeiras do explorador de arquivos, tá? São as formas que a gente tem para excluir, para esvaziar a lixeira, limpar definitivamente a lixeira. Maravilha, então esse é o procedimento. A gente tem aqui, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui. Temos uma questão, vamos lá, olha essa questãozinha aqui sobre esse assunto. Na área de trabalho do Windows 11, em português, há um ícone de lixeira, onde ficam guardados ou referenciados os arquivos excluídos do HD ou do SSD. Muito bem, ó. Por quê? Porque das outras unidades de disco, como pendrive e da rede, não ficam. Para limpar a lixeira e excluir os arquivos contidos nelas permanentemente, deve-se a. Clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone, esse ícone que ele falou, a lixeira, e selecionar a opção esvaziar a lixeira. B. Selecionar a lixeira e pressionar simultaneamente Ctrl X. C. Clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone e selecionar a opção excluir tudo. D. Selecionar a lixeira e pressionar simultaneamente as teclas Ctrl Shift X. E é dar um duplo clique sobre o ícone da lixeira, selecionar o menu ferramentas e de lixeira e clicar na opção limpar. E aí, qual das opções que a gente viu aqui? Gabarito da questão, letra A. Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone e selecionar a opção esvaziar a lixeira, como a gente viu ali agora há pouco no menu suspenso, não é verdade? A gente viu exatamente isso no menu suspenso, onde a gente estava aqui nesse slide aqui, olha lá. Botão direito do mouse sobre o ícone da lixeira e esvaziar a lixeira. Beleza, então? Maravilha, vamos agora ver mais características da lixeira. A gente vai falar sobre as propriedades da lixeira, portanto. Quais são essas propriedades? Onde a gente vê, como é que a gente faz? Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Lá então, na janela da lixeira,
a gente tem aqui, quando a gente acessa esses 3 botõezinhos, a gente tem a opção propriedades. Ou ainda, quando a gente clica com o botão direito do mouse sobre lixeira, a gente tinha visto esvaziar a lixeira, né? Mas olha aqui também, ó, propriedades, botão direito do mouse sobre o ícone da lixeira, propriedades. Vai abrir então a janela de propriedades de lixeira, e aqui na janela de propriedades de lixeira, ele mostra de qual disco nós estamos enxergando essa lixeira. Essa lixeira está falando do disco, desse disco aqui, tá? Que é um SSD. O tamanho que foi reservado em megabytes, tá? Tamanho em megabytes, anote isso. E aqui a opção, olha só, não mover arquivos para lixeira, remover arquivos imediatamente quando excluídos. Se eu marcar isso aqui, ele não vai deixar espaço nenhum para lixeira. Toda vez que eu excluir, ele exclui definitivamente. E se eu deixo isso aqui em branco, que é a configuração padrão, sem marcar, desmarcado, ele vai exibir a caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Ó, e engraçado, né? Ó, se está marcado, eu estou querendo que ele exiba a caixa de diálogo de confirmação. Ou seja, quando eu excluir, ele vai aparecer aqui a caixinha de diálogo, beleza? Então isso tudo é o que está falando aqui, né? Exibe os discos usados pela lixeira. Aqui também define o tamanho usado, você pode alterar o tamanho que você quiser colocando aqui. Define exclusão definitiva, né? Se você quiser definir como exclusão definitiva sem passar pela lixeira. E ainda define confirmação de exclusão, que é só marcar aqui. Por padrão vem desmarcado. Professor, quer dizer que se eu marcar aqui, tá? E der o ok, isso aqui tiver desmarcado, quando excluir de uma vez, não vai nem perguntar, já vai direto. Cuidado com essa opção, tá? Perigosíssimo, beleza? Maravilha? Muito bem. Então essas são as propriedades da lixeira e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a restauração de arquivos da lixeira. Vamos falar sobre restauração, então, lixeira do Windows. Restauração de lixeira é quando a gente, então, vai buscar um arquivo que foi excluído e trazê-lo de volta. Vamos lá, então. A gente está lá na janela da lixeira. Quando a gente seleciona um arquivo, ele te dá a opção restaurar todos os itens ou restaurar os itens selecionados. Tá? Posso restaurar tudo. Então, permite restaurar todos os arquivos, permite restaurar arquivos selecionados e os arquivos são restaurados para a pasta de origem. Atenção, que ele vai ser trazido para a sua pasta de origem, viu? Muito bem. Essa é a característica que a gente tem aí. E também a gente tem aqui, deixa eu ver aqui o que a gente tem mais. Isso, finalizamos então, né? Essa foi a última parte aqui de restauração. Beleza? Isso aqui a gente fala sobre lixeira. São esses aspectos aqui sobre a lixeira do Windows. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos continuar. A gente vai falar agora sobre os acessórios do Windows. Isso mesmo, o Windows traz alguns acessórios que são algumas ferramentas importantes para auxiliar no dia a dia na tarefa, no seu escritório, no seu trabalho e tudo mais. Mas são ferramentas nativas aqui do Windows. E vamos então conhecê-los. Eles viram e mexem, caem em prova, eles estão relatados, listados, enunciados no edital. Várias vezes vem, né, acessórios do Windows, aí fala lá, o WordPad, pá. Então a gente vai dar uma olhadinha nesses acessórios aqui do Windows, ferramentas nativas do sistema, começando aí pelo bloco de notas. O bloco de notas mudou muito. Vamos voltar aqui, volta para cá, meu querido. Vamos falar sobre esse cara aqui, o nosso bloco de notas. Beleza, olha lá. Bloco de notas, eu estou mostrando duas exibições, uma branca, que é o formato aqui, a exibição padrão do tema do sistema, e a exibição escura dele, que isso é possível fazer nas configurações que eu vou mostrar já, tá? Só para você ver. Olha que interessante, ele é o editor de texto simples, sem formatação, nativo do Windows 11, também presente nos outros Windows, é apenas para você fazer uma anotaçãozinha simples, só isso, mais nada. Acontece que ele tem algumas características interessantes que você precisa conhecer, olha só. A extensão padrão dos arquivos quando você salva é .txt, tá? Texto simples, sem formatação.
Também edita documentos de dados, como CSV, que é conteúdo separado por vírgula, XML, JSON, que são arquivos de dados. Ele também faz edição desse tipo de arquivos. Formata apenas a exibição. Ele permite você alterar ali a exibição, formatando negrito, não sei o quê, mas formatação da exibição. Porém, o conteúdo é salvo sem formatação. Isso é importantíssimo. Posso ir ali mudar a fonte, né? Posso mudar o negrito, tal, mas ele não vai ficar assim salvo. É só a exibição no meu Windows. Se eu pegar aquele arquivo e enviar para outra pessoa, a outra pessoa abrir no Windows dela, que não está com essa formatação configurada aqui em inglês é Notepad. O bloco de notas é Notepad. Anota isso daí, tá legal? Notepad, importante aí, que é o nome dele também, né? Que a gente fala em inglês aqui, tá? Notepad. É tudo junto, Notepad. Preciso treinar mais essa caneta aqui, viu? Ela é nova, eu tô com uma mesinha aqui. Mas vamos lá. Beleza, então? Tá. Agora, atenção aos menus Arquivo e Editar. Isso aqui que eu vou mostrar aqui. Olha só. Uma característica aqui interessante, que assim como o explorador de arquivos do Windows 11, esse cara aqui, bloco de notas, trouxe isso também, que são as múltiplas guias. Você vai abrindo vários arquivos dentro de uma mesma janela, que nem o navegador. Da mesma forma que o navegador. Tá? Então aqui também é assim. Assim como o explorador de arquivos, que ficou parecido no navegador, aqui o bloco de notas também. E aí ele permite você abrir vários arquivos, um em cada guia, dentro de uma mesma janela. Isso não existia antes, agora tá assim. Aliás, gente, eu, sinceramente, tá? Eu gostei demais do Windows 11. Eu já tinha gostado do Windows 10. Para mim, o Windows 7 era o melhor que existia na época. Aí veio o Windows 10. Caramba, o Windows 10 ficou muito melhor do que o Windows 7. Aí fizeram o Windows 11. O Windows 11 não trouxe tantas diferenças, mas algumas diferenças que no dia a dia fazem muita diferença. Te dá muita produtividade. Essa aqui do bloco de notas, de ter várias abas. Essa também do explorador, de ter várias abas, várias guias. Isso aqui está ajudando muito mesmo. E aí eu já falei sobre a parte das janelas, aquela layout automático. Aquilo ali é fantástico. O grupo de layout que você volta todas as janelas ali de uma vez só, pá, todas dispostas do jeito que você deixou, isso é ótimo. Então eu gostei muito desse Windows 11, estou gostando demais de trabalhar com ele, é o meu sistema operacional favorito até o momento, tá? O Linux também está ficando muito bom, o Ubuntu, a aula de Ubuntu, quando você assistir, você vai gostar bastante também. Mas vamos lá, olha só, a gente tem aqui a guia arquivo, tá? Então veja só as várias funcionalidades. Você tem uma nova guia, olha a tecla de atalho, Ctrl N, já caiu a tecla de atalho de Notepad, anota isso, cara, porque isso aí é importantíssimo. Nova janela, Ctrl Shift N, cuidado para não confundir lá com o navegador, hein? Cuidado, totalmente diferente. Ctrl Shift N lá no Edge é a navegação em private e no Google Chrome, navegação anônima, né? Então, olha, nada a ver com o que a gente está vendo aqui, né? Aí a gente tem abrir, Ctrl O, salvar, Ctrl S, né? A gente tem, ó, diferente das teclas de atalho do Word também, né? Bem diferente, né? Alguns aí bem diferente da tecla de atalho do Word, mas beleza, vamos lá, vamos se acostumar com essas aqui, gente, porque essas aqui a gente tem aqui, portanto, beleza? Maravilha. Aí a gente tem aqui agora o salvar tudo, configurar página, imprimir, fechar guia e também o meu ponteiro está falhando aqui. Vamos lá, óbvio. Aqui, ó, fechar guia, janela e sair. Esse é a guia arquivo. Aqui a gente tem a guia editar, o menu, né? Editar. Menu editar, a gente tem aqui várias funcionalidades de edição. Olha só, você pode desfazer Ctrl Z, recortar Ctrl X, copiar Ctrl C, colar Ctrl V, excluir, que é o del, localizar Ctrl F, que já caiu em prova,
Localizar próximo, vai para o próximo, né? Localizar anterior, Shift F3. Substituir Ctrl H, vá para Ctrl G, selecionar tudo, Ctrl A, data e hora, F5 e fonte. Tá? É para você mudar a fonte. E aqui no menu exibir, a gente tem a opção de ampliar, barra de status e quebra automática da linha, para ele quebrar quando chegar aqui, vir para a próxima linha. Tá? Para não ficar correndo para lá, né, infinitamente. Ele quebra e vem para a próxima linha, beleza? Então esses são os menus, né? Reduziu aí a quantidade de menus nesse Windows 11. E a gente tem aqui também a parte de configurações do bloco de notas. Aí, quando você clica aqui, sai então as configurações, onde você vai poder então configurar. Também na guia arquivo você acessa configurações, como a gente viu ali, né? A gente tem a opção de tema claro, escuro e do sistema, né? Pega o tema que estiver no sistema aqui do arquivo, você está vendo que esse aqui é o escuro, por exemplo. Tipo de fonte, que é a família, né? Família, que é o tipo de fonte. Estilo, que é regular, sem nenhum estilo aplicado. Negrito, itálico ou ambos os estilos. Esse aqui é importante, já caiu direto em provas sobre os estilos que podem ser aplicados no bloco de notas. Lembrando que esse estilo é só para exibição, ele não vai ficar no arquivo. Se você abrir esse arquivo em outro bloco de notas de outro computador, está sem formatação, tá legal? Então é importante você saber isso. E aí a gente tem aqui também o tamanho da fonte. Então a gente pode configurar na fonte o tipo, o estilo, negrito, itálico ou regular ou ambos, e o tamanho. Também, veja que não tem sublinhado, hein, gente? Não tem sublinhado, não tem taxado, não tem sobrescrito, subscrito, não tem nada disso. Só isso aqui. Negrito, itálico, ambos, tipo de fonte e tamanho. A abertura de arquivos, você pode definir os arquivos abrindo na mesma guia ou em uma nova guia, tá? Então, sempre numa guia só ou em uma nova guia. E também a inicialização dele. Você pode inicializar com o conteúdo da sessão anterior e ficam os arquivos que você abriu e deixa lá. Inclusive, você nem precisa salvar, tá? Ele fica lá e deixa para você. Ou uma nova guia, uma nova janela zeradinha, né? Limpinha ali, beleza? Então, bem interessante, esse é o bloco de notas, o novo bloco de notas do Windows 11, traz várias novidades. Questãozinha aí, um usuário editando um documento simples de texto por meio do bloco de notas do Windows 11, ambos em configuração padrão, desejava formatar o texto e abriu uma janela com opções de formatação. Assinar a alternativa que apresenta apenas formatações possíveis de serem feitas por meio do bloco de notas, conforme enunciado. Questão novíssima essa daí, né? Vamos lá, quais são eles? Letra A, texto sublinhado, alinhamento centralizado, tipo de fonte Arial. B, tipo de fonte Times New Roman, tamanho da fonte e alinhamento justificado. C, itálico, sublinhado e taxado. D, alinhamento à direita, sublinhado e taxado. E, itálico, negrito e tamanho da fonte. Então, quais as formatações podem ser feitas para serem exibidas no bloco de notas, tá? Quais as formatações que são? Gabarito da questão, letra E. Veja que não tem sublinhado, não tem alinhamento, tá? Não tem alinhamento, beleza? Não tem taxado, então é importante você saber isso, beleza? Questãozinha dificílima, realmente dificílima aí, né? Mas é isso, a gente tem que estar preparado para essas coisas que podem cair, não é verdade? Muito bem. Bom, a gente vai ficar por aqui neste bloco até agora, para não ficar muito longo, e a gente volta no próximo bloco. Mas se você está gostando dessa aula, poxa, estou achando legal, o professor está sendo bem bacana, o que eu vou pedir para você? Vem aqui do lado e dá a sua avaliação, deixe seu comentário, isso é muito importante para a coordenação, saber o que você está achando, o que os alunos acharam do professor, do material. Então faz isso para a gente saber a sua opinião, tá legal? E vamos para o próximo bloco, vamos lá.